Estamos de volta e você deve ter feito o dever de casa. Não vá bobear. O excesso de informação causa desinformação. E aí, não valeu a pena a viagem. No último momento, nós conversamos sobre a função distributiva. Função essa acionada em um mapeamento endofórico, aquele onde os elementos estão dentro do texto, os elementos referentes. E é nesse momento que um referente poderá ser classificado como referente anafórico, aquele que leva para antes, ou um referente catafórico, aquele que antecipa, levado para depois. Mas como descobrir quando ou a qual elemento um vocábulo se refere? Vamos para a função distributiva. Deveremos usar o demonstrativo este quando falarmos do elemento mais próximo, de um referente mais próximo, referindo-se ao mais próximo ou citado por último. E o aquele, professor, o aquele joga para longe, referindo-se ao mais afastado ou citado em primeiro lugar. Primeiro lugar significa mais distante do momento onde você se encontra. Ambos são anafóricos, pois substituem termos anteriores. Conhecemos Lula e Dilma. Fato. A imagem desta tem como reflexo aquele. Você percebeu porque foi usado desta no feminino? Para fazer referência ao último termo, Dilma, que também é feminino. Você percebeu que foi usado aquele no masculino para fazer referência a Lula, que também é masculino. Então, meu aluno, a imagem desta tem como reflexo aquele. Dessa forma, fica mais fácil perceber porque o gênero já facilitou. Mas se fossem dois substantivos femininos, conhecemos Marta e Dilma. A imagem desta tem como reflexo aquela. Não mudaria nada, pois está no demonstrativo a noção de distribuição. Ficou claro? Olha lá, muito importante para a interpretação de um texto você ter a noção da distribuição dos pronomes demonstrativos em relação aos seus substantivos. Observação. Não encontrei respaldo gramatical algum entre todos os gramáticos normativos consagrados sobre a possibilidade de retomada de três referentes com os pronomes este, esse e aquele. Eu sei que no dia a dia esse processo é acionado, mas os papas da língua portuguesa, eles não oficializaram isso, não. Portanto, ou se usa este e aquele, próximo e distante, ou se usam numerais para retomar. Enfim, por falta de respaldo, não está adequado essa estrutura, ok? Todos nós conhecemos Lula, Serra e Dilma. Eu sei que existem três referentes. A imagem desta, da Dilma, tem como reflexo aquele, Lula, e não esse, Serra. Mas há quem use essa redação. Há quem use. Então, brinca, né, com os três pronomes referentes às pessoas, achando que pode brincar desta forma. A gramática oficial ainda não aprovou. Função referencial. Vimos a função distributiva. Agora veremos uma outra função também dos pronomes demonstrativos, a referencial. O que diz esta, Cláudia? Este, esta, estes e estas e isto referem-se normalmente a algo que será dito ou apresentado, valor catafórico, a letra T. Pode também retomar um termo ou ideia antecedente, valor anafórico, já entra a estilística. Segundo ensinam Bechara e Celso Cunha. Nós sabemos perfeitamente o que é regra, o mundo cartesiano que diz
que os demonstrativos com a letra T, este, neste, isto, nisto, favorecem a cataforia, algo que ainda será apresentado. Mas no mundo do discurso, quem manda é a lógica e você tem de compreender. Tudo vale se meu interlocutor dominou a mensagem. Evanildo Becchari e Celso Cunha foram os primeiros a defenderem a bandeira, dependendo da intenção do escritor ou do falante. Claro que pode, sim, usar o demonstrativo este para recuperar. Legal? Esta frase é verdadeira. 2 pontos. Cláudia, que frase é esta? A frase ainda será apresentada. Isto quer dizer que o uso do pronome em função à referência está perfeito consoante a norma culta. A vida é preciso. A vida é preciso. E nisto todos acreditam. Acreditam nisto, que a vida é preciso. Então preste atenção que o nisto usou o ter, mas eu não antecipei, eu retomei. Isto é o que, Cláudia? Marcação enfática. Observe, usa-se nisto também quando equivale a então, nesse momento, saí do clube agora. Nisto, minha mãe me ligou. Neste momento, a minha mãe me ligou. Mas, neste caso, não há nenhuma contraposição com o dito na gramática, porque a intenção é presentificar. O isto, nisto, disto e os outros demonstrativos com a consoante T têm por função marcar o presente daqui para frente, mas pode acontecer de uma retomada por um recurso estilístico. Esse, isso, esses, essas e essa referem-se sempre a algo já dito ou apresentado, valor anafórico. Isso que você diz está certo, amigo, e é por essas e outras que nada funciona nesta cidade. Você percebeu? Algo já foi dito em um momento do texto que foi omitido de você. Mas o importante é você não ficar esperando algo por vir, porque se existisse algo por vir, nós usaríamos isto, estas. Observação: pode ser usado após o substantivo para reiterar uma ideia. Dessa forma: ouvi boas músicas na minha viagem. Músicas essas que me fazem pensar. Observe que músicas que me fazem pensar já seria o suficiente, mas eu quero marcar de forma enfática que são aquelas já ouvidas. Eu quero voltar. Então, entra como um marcador de ideia. Só de curiosidade, há certas expressões cristalizadas na língua com pronomes demonstrativos. Vamos a elas? Por isso, isto é, além disso, isto de, ora essa, estão cristalizadas. Então, demonstrativas elas são. Valores estilísticos dos demonstrativos. E aí, meu aluno, o que é estilo? Estilo é a sua forma de valorizar a sua mensagem, o seu texto. Muitas pessoas descobrem quem é o dono do texto só em estudar estilo. Um grande pesquisador sobre as obras de Carlos Drummond de Andrade é capaz de afirmar se um texto foi preparado, escrito, redigido por Drummond sem ler a assinatura do autor. Motivo? Ele vivencia mais que o posto, ele vivencia mais que as palavras, ele vivencia o estilo do escritor. Estilo é a nossa digital, é a nossa marca e cada um tem o seu. Legal? O seu estilo. Os pronomes demonstrativos podem apresentar determinados matizes de sentido,
consoante o contexto, todo poderoso, soberano. Normalmente isso ocorre no registro coloquial. É o nosso espaço, é o espaço onde nós, mortais, podemos criar, porque no campo da gramática nós só podemos obedecer. Aquele, sim, era um homem de verdade. Olha que legal, o aquele comunicando admiração. Aquele, sim, era um homem de verdade. Isso não, indignação. A indignação não está na palavra não. A indignação não está na palavra isso. A indignação está no contexto. Claro que inaugurado pelo isso que sustenta essa indignação. Isso não. Não dou dessas, não. Desprezo. Não dou dessas, não. Agora, o demonstrativo vem com uma carga pejorativa de indiferença. Esse homem, hein? Na verdade, para ler a ironia, necessário um contexto mais amplo. Só coloquei para que você registre que o demonstrativo pode ser acionado, sim, com uma carga irônica. Professora, consegui minha nota 10? Sim, essa nota 10 você conseguiu. Mas, na verdade, estou com a sua prova e o seu grau não foi bom. Foi 10 sem um na frente, ok? Então, é uma ironia. Você fala algo, na verdade, intencionando falar outro. Muito bem. Isso não passa de uma coisa, repulsa, depreciação, nada pior do que coisificar uma pessoa. Essa, não, surpresa, o essa pode sim ser empregado na nossa comunicação despojada como surpresa. Você só pensa naquilo, baseado na cultura. Agora eu estou sinalizando malícia. Lamentável que ela tenha virado aquilo, e o aquilo não é nada positivo. Pena, comiseração. Então, nesse momento, esse aquilo não é nada de bom. Ufa, esta foi uma questão daquelas. Ufa, esta foi uma questão daquelas. Foi uma questão daquelas. O esta inicia intensificação. E esta intensificação foi coroada na palavra daquelas. Resumindo, muito interessante esta questão. Isso mesmo, você consegue, incentivo. Isso mesmo, meu aluno, você conseguirá. Classificação e emprego do pronome relativo. E agora, meu aluno, é hora de trabalharmos com a classe gramatical mais pedida principalmente pelas bancas gramaticais. Cláudia, classe gramatical, sim, pronome. Mas dentro do pacote dos pronomes, esta classificação é muito recorrente. Os pronomes relativos, aqueles que inauguram uma oração subordinada adjetiva desenvolvida. Brincadeira? Não. Não podemos brincar em momento algum, porque é o nosso momento de domínio do nosso idioma. Mas, meu aluno, se eu pedia para você dobrar as atenções, agora triplicando. O pronome relativo é um elemento conector de caráter anafórico. Isso quer dizer que todos os pronomes relativos são anafóricos. Eles sempre se referem a termos antecedentes, ok? Parênteses para um relativo, que é o cujo. Esse consegue acumular. Ele é anafórico e catafórico ao mesmo tempo. Mas voltemos. Isto é, refere-se a um termo antecedente, explícito, tende a parecer redigido. Esse
termo antecedente, no comum é substantivo, mas eu falei no comum. Isso quer dizer que poderá ser uma outra classe substantivada. Substantivo, pronome, substantivo, numeral, substantivo, advérbio, verbo no infinitivo ou oração reduzida de infinitivo. São esses os antecedentes, legal? E o pronome relativo substitui esses. É exatamente essa função primária do pronome relativo: substituir o termo antecedente para evitar aquela desagradável repetição do vocábulo. Sintaticamente, falando, todo pronome relativo, quero dizer sempre, refere-se a um termo da oração anterior, da outra oração, ao introduzir a oração subordinada adjetiva. Essa poderá ser ou restritiva, não virgulada, virgulada. Mais uma vez, todo pronome relativo refere-se a um termo antecedente, que no comum é um substantivo, mas poderá também ser uma outra classe gramatical. Inclusive, esse pronome relativo pode referir-se a um termo da oração anterior, quando esse pronome relativo está inaugurando uma oração subordinada adjetiva desenvolvida, porque a reduzida já não mais apresenta o pronome relativo na superfície textual. O homem, apesar de certos contratempos, que veio aqui era o presidente. Limpando o texto, o homem que veio aqui era o presidente. Primeira pergunta, professora, esse que é pronome? Sim. Como descobrir isso, professora? Lembrando do conceito de pronome. Pronome é classe gramatical que acompanha substantivo ou palavra substantivada ou o representa, substitui. Repare que o homem que veio aqui, esse que, está recuperando homem. Ele está se referindo a esse antecedente homem. Classe gramatical de homem, substantivo. Só isto já é o suficiente para você falar que é um pronome, porque está relacionado a substantivo. Legal? Existem classes determinantes do nome. São 4 e você não vai confundir. Artigo, pronome, numeral e adjetivo. Você vai falar que esse que é adjetivo? Não. Você vai falar que esse que é numeral? Não. Esse que pode ser artigo? Não. Esse que só pode ser pronome. 10. Fomos juntos. Agora, próxima pergunta. Que tipo de pronome? Tratamento, indefinido, possessivo, relativo? O relativo é aquele que representa o antecedente, colocando-se no lugar dele. Isso quer dizer que o pronome relativo, ele é sempre substantivo, porque ele substitui. Não há possibilidade de um pronome relativo ser adjetivo. Ele, dentro da oração adjetiva, qual é o papel dele? Representar o antecedente. Então, o homem era o presidente. Oração principal. O homem veio aqui. Você percebeu? Para não repetir o homem, o que fez o dono da caneta? Apreciou o seu texto. Retirou o substantivo homem que surgiria pela segunda vez e colocou no lugar o relativo, porque ele nasceu com essa função, aparecer no texto para evitar a repetição de palavras. Então, posso também recorrer a um outro método. Para provar que esse que é um pronome relativo, tentarei colocar no lugar um outro pronome relativo, pois, se funcionar um, confirma-se o outro. O homem, o qual veio aqui, era presidente. E é muito importante você
usar esses dois, casamento perfeito. O que é considerado pronome relativo universal. Por que universal? Porque ele pode e aceita qualquer antecedente. O antecedente pode ser pessoa, coisa, sentimento, lugar, qualquer antecedente. Então, o que é considerado o principal pronome universal, relativo universal. Mas existe um segundo, que é o qual. Qual é o segundo pronome relativo universal, porque ele pode tudo também. O antecedente do qual pode ser pessoa, pode ser coisa, sentimento, lugar, pode tudo, ok? Então, nós estamos com o que? Pronome relativo. Ninguém que esteve no Brasil desapontou-se. Ninguém desapontou-se, oração principal, que esteve no Brasil. Eu já sei que esse que é pronome relativo porque substitui a palavra ninguém. Para eu descobrir a função sintática desse relativo, porque existe, basta pegar o antecedente e colocar no lugar do que. Isso facilita. Ninguém esteve no Brasil. Quem esteve no Brasil? Ninguém. Sujeito. Agora, preste atenção, como identificar o que pronome relativo? Olhe para frente. Antes, se a palavra for substantiva, como homem, ou uma palavra substantivada, como ninguém, está valendo. Ninguém é um pronome indefinido substantivo. Apenas um que compareceu à festa estava bem trajado. Esse um, meu aluno, já é um numeral, provando que o pronome relativo que pode sim receber um numeral como antecedente. Ali onde você mora não é o melhor lugar do mundo. Você percebeu a palavra onde? É pronome relativo. E esse relativo nasce para representar antecedentes, lugar. Neste caso, ali é sim um lugar. E, curiosamente, um deítico. Você sabe que lugar é este? Não. Na superfície textual isso foi anunciado? Não. Então, qual é o nome da palavra que aparece dentro de um texto que força você a deduzir? É um deítico. Estudar, que é bom, ninguém acha legal. Estudar, ninguém acha legal. Oração principal, que é bom. Esse que, professora, é pronome relativo? Pronome relativo pode receber um verbo como antecedente? Meu aluno, verbo, verbo, verbo? Não, quando conjugado, verbo por excelência. Só que estudar é verbo na forma nominal. Existem três: infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo, desinência R e representa substantivo. Gerúndio, desinência NDO. E no comum representa um advérbio de modo. E o particípio, desinência DO, TO, e no comum representa um adjetivo. Então, se o pronome relativo recebe um antecedente, forma nominal de um verbo, está valendo. Procurar aprender língua portuguesa, que é importante, você não quer. Procurar aprender língua portuguesa, você não quer. Oração principal, que é importante, é a minha oração subordinada, adjetiva, explicativa, só que agora referindo-se a uma oração inteira. Legal? Então, pronome relativo é assunto muito cobrado nas provas. Cuidado! Primeiro texto. Visto que o seu objetivo é substituir um vocábulo para que este não se torne repetitivo, o pronome relativo nos permite reunir duas orações numa só, que é a grande sacada. Eu estou evitando repetição de palavras e eu posso sim unir uma oração a outra oração, valendo-me exatamente desse substantivo. Estou lendo um livro que é espetacular.
ou o livro que estou lendo é espetacular. Primeira informação, o livro é espetacular, que eu somei a estou lendo um livro. Claro que quando eu comunico, o livro é espetacular. Eu estou lendo o livro. Você vai pensar, Cláudia, você não está bem, né? Porque não podemos falar dessa forma. Uma criança, por possuir o seu repertório, o seu conhecimento de mundo ainda muito limitado, a criança sim fala desse jeito. Mamãe é linda. Eu gosto da mamãe. Mamãe foi trabalhar. Oh, que maravilha! Mas para uma criança, imagine eu falando dessa forma. Claro que precisamos articular. E nada melhor convocar um pronome relativo. Beleza? O livro é espetacular, estou lendo um livro, leitura feita de um texto maduro. Estou lendo um livro que é espetacular. Usei o pronome relativo que. O livro que estou lendo é espetacular. Visitei um amigo, primeira oração. Eu tenho grande admiração por ele, segunda oração. Vamos unir, criando um período composto? Visitei um amigo por quem tenho grande admiração. Observou? Nós trocamos o relativo que pelo relativo quem. Cláudia, poderia ser o quê? Pode. Não poderia não. Pode, porque o que é um pronome relativo universal. Pode tudo. Mas, meu aluno, o pronome relativo que nasce com a função de representar um antecedente pessoa é o quem. Da mesma forma, o pronome relativo onde nasce para representar antecedente, lugar. Segunda informação. Na linguagem coloquial, observa-se o uso pleonástico por um pronome oblíquo átono ou tônico após o relativo. Não está adequado à norma culta, pois o pronome relativo já retoma um termo. Todos pronomes relativos, todos são anafóricos. Este é livro que pretendemos comprá-lo. Este é livro que pretendemos comprá-lo. Também este é o livro que pretendemos comprar. Ok, Cláudia, esse lo está valendo pela norma culta? Não, porque esse lo remete-nos ao substantivo livro. Para quê? Se o que já faz isso. O que é pronome relativo, ele já tem essa função de representar o substantivo livro. A prova é o meio de resolução de conflito da qual o juiz era extrair certos juízos dela, da qual o juiz irá extrair certos juízos dela. Epa! Para que usar esse delas se o pronome relativo já tem a função anafórica? Melhor texto, a prova é o meio de resolução de conflito da qual o juiz irá extrair certos juízos. Logo, na hora de preparar sua redação, cuidado com o pleonástico, figura que reproduz a dobra, a repetição. E há momentos que o pleonástico viciosos são reprovados. No mundo coloquial, eles passam, mas no mundo formal, eles são reprovados. Legal? Nada de confundir o pleonasmo vicioso com o pleonasmo literário. O vicioso, voltar atrás, hemorragia de sangue, elo de ligação. Ok, Cláudia, isso não pode. Não pode. No dia a dia nós escutamos, mas é muito bom evitar. E o pleonasmo literário? As crianças as vi na praia, ou as crianças
vias na praia, dependendo da forma que você for redigir esse texto. Mas esse as, que é um pronome oblíquo, ele repete, sim, as crianças, mas não há nenhum pleonasmo vicioso aí. Legal? Terceira informação. É importante dizer que, se um verbo ou um nome da oração subordinada adjetiva exigir a presença de uma preposição, esta ficará obrigatoriamente antes do pronome relativo. Meu aluno, como se erra isto? Como? Eu vou repetir para você memorizar. Sempre que o verbo da oração subordinada adjetiva não vale subordinada, oração principal. A principal não é subordinada, meu aluno. Não é o verbo da oração principal. Sempre que o verbo da oração subordinada adjetiva, quando esse verbo cobrar preposição, nada de colocar a prep depois do verbo. Essa preposição deve ser recuperada e olha só, levada para antes do pronome relativo. Não pode ser diferente. O filho, pelo qual a mãe tinha amor, era bom. Qual é a oração principal? O filho era bom. Você percebeu? Não há nenhum verbo dentro da principal cobrando a preposição por, mas dentro da oração adjetiva, há sim uma palavra cobrando essa preposição. A mãe tinha o quê? Amor. O verbo não cobrou preposição. Esse verbo é transitivo direto. Quem tem algo, amor. Mas a palavra amor, ela não é intransitiva. Ela é transitiva e ela transita com o apoio de uma prep, o por. Porque quem sente amor por alguém. Então, não é só verbo que cobra preposição, nome também. Onde estudar isto? No capítulo regência. Regência verbal e regência nominal. Então, a mãe tinha amor por quem? Por ele, pelo filho. Por que eu sei que é o filho, Cláudia? Porque todo pronome relativo recupera o antecedente. É anafórico. É como se eu retirasse o filho e colocasse no lugar da palavra qual. Como é que fica? Por o filho, a mãe tinha amor. Por o filho, a mãe tinha amor. Esse texto está muito estranho, né, Cláudia? Sim, vamos arrumá-lo. Por mais o, pelo. Ocorre a contração. Mesmo assim, pelo filho, a mãe tinha amor. Dá para entender. Mas se você desejar a ordem direta dos termos dentro de uma oração, comece pelo sujeito, verbo, complemento. A mãe tinha amor pelo filho. Reinando a paz, redação nota 10. Na linguagem coloquial, a ausência da preposição antes do relativo é comum. E isso significa paz, Cláudia? Não, guerra. Se o verbo da oração adjetiva, se esse verbo cobra a preposição, não há negociação, tende a haver a preposição. E nesse momento, meu aluno, é 0 numa redação. Cuidado! Este é o carro que precisamos. Inadequado. Cláudia, por que inadequado? Eu falo dessa forma, eu escuto dessa forma, meu aluno, você falava. Você concorda que há pronome relativo no contexto? Sim. Repare que a palavra que traz um substantivo antes. Só isto já é marca de presença de pronome relativo. Você quer provar? Este é o carro o qual precisamos. Você provou que o que é pronome relativo, mas continua errando, porque você falou o carro o qual. Basta lembrar que dentro da oração adjetiva existe um verbo regido pela preposição de. Quem precisa, precisa de algo, de alguém. Acabou. Se o verbo é regido por determinada prep,
Você não pode eliminar essa preposição. Ela tem de estar no contexto. Tratando-se de pronome relativo, essa preposição tem de aparecer antes do pronome relativo. Desta feita, este é o carro do qual precisamos, de que precisamos. Às vezes, ocorre migração da preposição com o pronome demonstrativo o. A frase o de que mais gosto é ver filme. O de que mais gosto é ver filme. Soa artificial e não reflete a realidade linguística atual. Apesar de correta, por isso é comum ocorrer o deslocamento da preposição para antes do referente, mas não está errada a redação o de que mais gosto é ver filme. Do que mais gosto é ver filme. Bechara diz que algo muito importante precisa ser compartilhado. Omite-se a preposição que precede a rigor ao relativo em virtude de já ter o seu antecedente a mesma preposição. Já parou para pensar sobre isto? Você só gosta das coisas que não deve gostar, das coisas de que não deve gostar. Porque quem gosta, gosta de. Por que eu trouxe essa informação? Há pouco eu coloquei como imperativo se dentro da oração adjetiva existe verbo regido por determinada preposição, esta tem de aparecer antes do relativo. Mas o Evanildo Bechara diz o seguinte: se o antecedente já sustenta a preposição, eu posso deixar a preposição que deveria ter aparecido antes do relativo em condição elíptica, escondida. Não precisaria escrever o lógico, ok? Então, na verdade, você só gosta das coisas que não deve gostar? A redação politicamente correta? Você só gosta das coisas de que não deve gostar. Porque quem gosta, gosta de algo. Eu pego o verbo, a preposição do verbo gostar e coloco antes do pronome relativo que. Quarta informação. É notório, hoje em dia, o uso não atento às normas gramaticais do pronome relativo. Por isso, faz-se necessário, aos que se preocupam com as normas, o conhecimento do registro formal. Este é o livro que o autor é excelente, linguagem coloquial. Este é o livro que o autor é excelente, é coloquial. Por quê, professora? Você concorda que esse autor, ele que é o dono do livro? Há ou não há uma relação de posse? Você sabe qual pronome relativo deve ser acionado quando existe relação de posse? Só um, é o cujo. E para você matar essa charada, basta lembrar que o pronome relativo cujo obrigatoriamente tem de aparecer no meio de dois substantivos. Ele fica entre dois substantivos. Livro é substantivo. Autor também é substantivo. Então, a redação correta, adequada, é a seguinte: este é o livro cujo autor é excelente. Ficou claro? Pergunta de aluno. Professora, a senhora falou que o pronome relativo que é considerado pronome relativo universal número 1, que para ele serve tudo e que ele pode tudo. É verdade. O que é pronome relativo universal? Mas, meu aluno, por favor, não use o que no lugar do cujo. Não se substitui cujo por que. Isso já foi questão de prova algumas vezes. Veja. Muito bem. Quando se emprega o relativo cujo,
como fez o autor em Como aqueles comerciais de um refrigerante cujo nome me recuso a declinar, deve-se obedecer à orientação observada em todas as alternativas a seguir, exceto aquela em que se diz que o referido pronome, letra A, admite, na língua escrita culta, substituição pelo pronome que. Esse foi o gabarito. Repare que na norma culta não podemos substituir o relativo cujo pelo pronome relativo que. Exatamente porque o que não sustenta relação de posse. Ok? E aí, meu aluno? Quantas informações? O importante é você receber essa informação ou receber essas informações com a tranquilidade de estar entendendo o posto, entendendo o que está sendo dito. Claro que para confirmar toda essa compreensão, você deverá executar uma bateria de exercícios, exercícios de fixação e exercícios de concursos. Não adianta ficar no lugar comum de que eu estou entendendo tudo que a Cláudia fala. Entender, claro, eu estou falando em português, o seu idioma. Claro que você está entendendo, mas há uma diferença em entender e dominar. Quando você se autoavalia, quando você parte para as questões dos concursos e acerta a primeira, acerta a segunda, e se porventura errar, é capaz de fundamentar e não reiterar o erro. É nessa direção que nós precisamos seguir. Você agora fará a sua retrospectiva, marcando os pontos altos, resolvendo possíveis dúvidas e nos encontraremos. Ainda há teorias. Terminando esse momento de base teórica, convido-o a participar dos exercícios. Separei, escolhi, selecionei boas questões que vão avaliar o seu conhecimento com relação à classe gramatical pronome. Mas não se esqueça, quando se cobra uma classe gramatical, cobra-se todas. Eu preciso mesmo que você domine base teórica das demais classes gramaticais já vistas nesse curso. Beleza? Até daqui a pouco, meu aluno. Bons estudos!